Seja muito bem-vindo ao Projeto 8x20. O tema da aula de hoje é Imposto de Renda, onde eu vou dissecar o tema Imposto de Renda com várias nuances que eu acredito que são um pouco fora da caixa, que muitas pessoas falam sobre imposto de renda, mas poucas pessoas falam verdades que poucas pessoas não querem ouvir. Então, vamos lá. Eu queria recomendar que se você está vendo essa aula no YouTube ou você está vendo essa aula gravada, que você desligasse essas distrações que estão aí em volta de você enquanto você assiste, porque o tema não é gostosinho, o tema não é delicioso, é um tema técnico, mas eu vou meu objetivo é trazer isso da forma mais clara e possível para vocês que vocês entendam na prática, da GL na prática, o que eu tenho que fazer. Primeiro, eu queria citar 3 erros comuns, tá, das pessoas na hora de declarar o imposto de renda. Então, até vou explicar para vocês que estão aqui no Instagram, eu também estou transmitindo essa aula ao vivo no Instagram, que eu vou estar olhando para 2 câmeras, tá? Vou estar olhando para vocês aqui e vou estar olhando para minha webcam, que vai ficar gravada no YouTube também. Então, nós estamos aqui multi-devices, como diz a Luciana Seabra. Então, vamos lá. Primeiro erro que as pessoas cometem muito com relação ao imposto de renda: não declarar só porque não é obrigatório. Não significa que porque não é obrigatório, que você não possa declarar, para quando for obrigatório, você já ter intimidade com o tema, você já ter facilidade de declarar. Desde que eu comecei a fazer contabilidade, a gente tinha os exercícios, né, de realmente fazer o imposto de renda. Então, eu faço imposto de renda desde que não era obrigatório fazer imposto de renda. Para quem não sabe, eu sou educadora financeira, mas minha profissão de formação é contadora. Não exerço a contabilidade prática, né, não tenho um escritório de contabilidade. Faço declaração de imposto de renda para alguns clientes, né. Lá atrás, quando eu comecei, eu fazia, e inclusive se você é contador, você deveria oferecer mais a declaração de imposto de renda, porque muitas pessoas não entendem, né? Então, como é que faz? Como é que lê a declaração? Tem gente que não sabe ler a declaração. Segundo erro comum, né? Esse aqui já é para acabar com você que acha que dá para fazer alguma coisa com a declaração do ano passado. Você não pensa na declaração de imposto de renda quando o ano já acabou. A declaração do ano passado é Inês morta, a gente fala, né? Já foi. Não tem mais como você corrigir coisas que você fez, não tem como você tentar buscar uma redução de alíquota, o que é redução de alíquota? A linguagem técnica, né? Uma redução do percentual que você vai pagar de imposto, uma restituição maior. Não dá para você pensar no imposto de renda no ano seguinte. Então, o dia de pensar no imposto de renda é durante o ano. Então, você vai assistir essa aula aqui, você vai ter todas as dicas que você precisa para preencher a declaração que tem que ser feita agora, até o dia 30 de abril, e você também já vai saber tudo que você precisa fazer para fazer a declaração do jeito certo no ano, durante esse ano, para que no ano que vem você só tenha que fazer a junta de documentos que a gente chama. Então, dúvidas que são enviadas normalmente aqui são de pessoas que acreditam que é só no final do ano que ela vai declarar. Então, vamos lá, que é só no final do ano não, que é só em abril que ela tem que se preocupar com declarar. Vamos lá, terceiro erro comum que as pessoas cometem com relação ao imposto de renda: achar que está sonegando e que nunca será pego. É a síndrome do todo mundo se lasca menos eu. A síndrome do jeitinho brasileiro. Se você é assalariado, se você é autônomo, se você é empresário, você precisa sair desse achismo que você está isento da lei. Eu trabalho diariamente com muitas pessoas. Talvez você não tenha perto de você um amiguinho, uma amiguinha que foi pego pela Receita Federal. Mas eu imagino que dentro do meu universo, um universo de 1000 pessoas, vamos colocar aí, que eu tenho contato diariamente entre alunos, clientes, não tô nem falando de seguidor, tá? Tô falando de pessoas, clientes mesmo. No meu universo de clientes, que tem 350 pessoas, 10% já foi pego pela Receita Federal e teve que pagar multa, imposto, teve conta bloqueada, teve conta encerrada. Então, a verdade é que o universo que você tem de pessoas que foram pegas deve ser pequeno. E eu acho que o meu universo é pequeno ainda. Eu falo, né, de pessoas que eu tenho contato direto, que me relatam, né? Ainda tem isso. Quem é pego não costuma relatar. Então, o primeiro ponto essa aula não é para você que está procurando um jeitinho de sonegar imposto. Eu não sei ensinar a sonegar imposto. Eu sei te ajudar a evitar que você seja
pego, vamos dizer assim, fazendo uma irregularidade, mas eu não sei ensinar a sonegar imposto. Eu brinco assim, ó, tem uns jeitinhos que você pode fazer para no mínimo evitar de ser preso, né? Mas você não tem preso no sentido de ser pego lá no filtro da Receita Federal. Mas não tem uma aula de como sonegar. Se você quer sonegar, você não pode deixar o dinheiro passar na sua conta, você não pode usar cartão de crédito. O único jeito que eu conheço que vai fazer com que você consiga sonegar é não usando nada que seja eletrônico. Não emitindo nota, não comprando nada, usando dinheiro vivo. Fala pra mim quem em pleno século XXI não usa um cartão de débito, um cartão de crédito, não usa uma conta bancária. Então, com base nisso, vocês já vão vendo que o negócio é desafiador. Então, vamos lá. Quais são as minhas orientações gerais aqui dessa aula? Número 1, declare você mesmo. Mas, né, eu sei que não é todo mundo que tem a habilidade, né, para fazer a própria declaração. Então, se você não puder declarar você mesmo, o passo número 2, né, é você ler a sua declaração, entender o que foi feito pelo seu contador antes que ela seja enviada ou dentro do prazo. Então, não deixa para olhar a sua declaração quando o contador mandar no seu e-mail e você nem abre o arquivo. Você tem que olhar a declaração, ver o que foi colocado, conferir se todos os seus bens, todas as suas rendas, todas as suas despesas foram colocadas. Ah, Dagi, mas eu declaro simplificado. E daí que você declara simplificado? Coloca mesmo assim as suas despesas lá que você teve. É um importante livro para que você tenha, e a gente chama de livro, ou chama de documento fiscal, é um importante documento fiscal que você tem lá o histórico do teu ano financeiro. Se por algum motivo você precisar prestar conta, tá tudo lá, né? Para que deixar para depois? Eu sempre digo isso, para que não colocar? Número 2, eu já falei que é declare mesmo que for isento. Declare tudo que couber e puder ser declarado. Então, essa coisa de, não vou colocar aquele terreno, não vou colocar... Gente, declara tudo que puder ser declarado. Pode colocar lá? Coloca, né? Eu acho que é uma orientação meio que parece óbvia, mas não é. Vamos lá. Seguindo. Aprenda, e nessa aula é isso que vocês vão aprender, aprenda todos os descontos que você pode fazer para deduzir, né? Reduzir a base de cálculo do seu imposto, que você pode reduzir o seu imposto, deixar de pagar o que você puder deixar de pagar. Então, se você faz a declaração pela modalidade completa, e eu vou falar disso mais para frente, você tem direito a deduzir despesas médicas, e é sem teto, por exemplo. Você tem como deduzir a previdência complementar privada. É um ótimo jeito para reduzir a carga tributária de quem realmente tem a declaração pelo modelo simplificado, pelo modelo completo. Então, quem faz a declaração pelo meio completo são aquelas pessoas que, em geral, percebem renda acima do teto de 28 mil e alguma coisinha, e também as pessoas que têm despesas acima de 16 mil reais por ano, entre escola, médico, plano de saúde, a gente tem aí essas pessoas. Como é que eu sei, Dagi, qual é a minha declaração? Pega a sua declaração do ano passado e olha se ela é declarada lá em cima pelo modelo simplificado ou pelo modelo das deduções legais. É assim que você consegue ver qual que é o seu tipo de declaração. Só que, às vezes, você pode declarar pelas deduções legais e por você não conhecer ou quais são as regras, o que envolve imposto de renda, você está declarando pelo modelo simplificado, porque você não conversou com o seu contador, porque você não levou a nota fiscal para ele, ou porque você faz você mesmo e você simplesmente acha mais fácil apertar o simplificado, porque é mais fácil do que ficar declarando todas as despesas. Então, eu sou super a favor a fazer pelas deduções legais, lançar tudo para você poder avaliar se compensa para você fazer as deduções legais. Às vezes é uma diferença muito pequena do imposto, mas é importante você saber disso, né? Outro ponto número 5 aqui de orientações gerais. A declaração A2, né? Quando você vai colocar algum dependente, né? Alguma pessoa, pai, mãe, eu vou falar sobre os dependentes mais para frente, é importante que você faça a conta, porque quando você vai declarar um dependente, além de declarar as despesas desse dependente, você precisa declarar as receitas também. Então, é importante você saber, se você colocar a sua esposa, não é só porque ela ganha R$1.000 por mês que você não vai pagar imposto sobre o salário dela. Então, eu já vi pessoas que declaravam de casal ou que colocavam o filho na declaração e pagavam muito mais imposto por causa disso, porque mudavam de faixa tributária porque colocavam dependente. Então, faz a conta quanto é que vai ficar para declarar separado e faz a conta quanto é que vai ficar para declarar junto. Então, provavelmente, tem muitos casos onde a pessoa que é
o adicional ou o dependente, seja esposa, filho, e tem os outros casos que eu vou falar aqui, às vezes a soma das rendas vai fazer com que suba a alíquota, né? Que você pague mais imposto. Então é importante simular. Como é que eu simulo, Daj? Ou você vai pedir uma simulação para o seu contador, junto ou separado, ou você vai simular você mesmo no programa da Receita Federal, tá? Então, declaração em conjunto precisa de bastante atenção. Bom, tudo certo aí? Vocês estão me vendo, ouvindo? Edu, Cris, Mariana? Eu vou tentar tocar diretão aqui porque é bastante conteúdo, tá? Orientação geral, né? Que eu peguei umas orientações gerais aqui para dar para você. Crie uma pasta na tua vida chamada imposto de renda, né? Né, mãe? Tchau. Tem que criar, né, mãe? Uma pasta chamada imposto de renda, né, mãe? Tchau. A minha mãe é minha pior cliente. Beijo. Minha pior cliente de imposto de renda deixa para juntar os documentos no final do ano. Então, assim, ó, no final do ano não, no ano seguinte. Durante o ano, o que você tem que juntar durante o ano? Então, vamos lá. Junte durante o ano comprovante de distribuição de lucros, comprovante de compra e venda de ações. Então, se você opera na bolsa, você tem que fazer isso durante o ano, ter esses cuidados. E aí, sobre bolsa, eu brinco que são outras pessoas que ensinam você a declarar ações, mas é importante que você guarde os documentos, tenha uma pastinha no seu e-mail, no seu computador, doações, heranças, indenizações. Ponto importante, o autônomo, o profissional liberal e o autônomo, ele tem que fazer o bendito livro caixa e do carnê-leão. Daj, não tenho nem ideia do que é isso. Eu dou os recibos, eu sou um fisioterapeuta, eu sou uma professora de pilates, eu sou um médico e eu só junto os recibos e mando para o meu contador. Converse com o seu contador. O autônomo tem um regime específico, o autônomo aqui, principalmente médico, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, vou falar um pouco mais para baixo, terapeuta ocupacional, psicólogo, né, que vai entrar aí como terapia, e todas as clínicas, hospitais, são instituições que se você trabalha como CPF, como profissional autônomo, você precisa sim ter esse cuidado de ter um contador para fazer o livro caixa, ou você mesmo pode fazer, mas eu recomendo que você fale com o contador, porque é obrigatório que você mantenha o registro dos recibos e faça ali a coisa da entrada e da saída para depois fazer o ajuste na declaração anual. Então, principalmente a pessoa que é profissional liberal, ela precisa procurar um contador. Eu recomendo que ela procure um contador. Então, lembrando, a minha orientação lá em cima é que você saiba fazer para ver o que seu contador está fazendo. Então, não entrega na mão do contador simples e tão somente, tá? Mas que você, sendo um profissional liberal, médico, dentista e essas profissões que eu vou falar lá nas deduções, é importante que você tenha, sim, um contador para entender quais são os riscos que você está correndo por ficar brincando de não declarar mensalmente, tá? Então, tem que conversar, ver as instruções e seguir. Aí, lá, o contador vai fazer a avaliação para você que é profissional liberal, se compensa para você abrir uma PJ, se você pode abrir um MEI, se na sua profissão é permitido abrir um MEI, e se não é, quanto que custa para você manter um CNPJ e fazer o que a gente chama de eficiência tributária, que é ver se fica mais barato pagar imposto como PJ ou pagar imposto como PF, tá? Como pessoa física, CPF ou CNPJ. Outra coisa que você precisa ter, né? Registro de compra e venda de bens em geral, carro e casa. Então, vender um carro, vender uma casa, é importante você manter todos esses documentos numa pastinha. Seguido por recibo de despesa médica, plano de saúde sai o informe, mas você pode guardar os comprovantes de pagamento. Tá travado? Será que tá travado para todo mundo? Ó, eu vou continuar porque a aula vai ficar gravada, tá? Mas ela vai travar e vai voltar, mas eu vou tocar aqui, tá? Vamos ver se ela vai voltando. Ela vai ter uma estabilidade, mas ela vai voltar. E a aula vai ficar gravada no YouTube, tá? Então, vamos lá. Recibo de despesa médica, já falei. Comprovante de despesas com educação, comprovante de despesa com previdência privada e também previdência INSS, que são os seus olerites. E um ponto importante, né? Foi excluído do imposto de renda a contribuição do empregado doméstico. Então, aquele valor que você paga na GPS do empregado doméstico não pode mais ser abatido do imposto de renda, tá? Vamos lá. Espero que esteja tudo bem. Alguém me fala aí, está tudo bem? Falem aí para mim. Vamos lá. O que você vai precisar de documentos, tá? Dos bens móveis e imóveis. Vamos ver se voltou. Falem aí para mim se voltou. Tô preocupada que sumiu.
Se sumiu, eu vou salvar e entrar de novo. Voltou? O que vocês me contam? Voltou, não voltou? Voltou, não voltou? Vamos ver se vocês me contam aqui. Porque pra mim tá meio que rodando normal. Bom, vou seguir. Então vamos lá. Vou seguir. Outro ponto. Então, o que você precisa de documentos de bens, né? Com relação aos documentos de bens, você vai precisar de... Ah, tá travando. Entendi. Mas tá travando muito, Nayane? Conta aí pra mim. Documentos de bens. Você vai precisar da escritura do imóvel, da matrícula do imóvel, do IPTU do imóvel, tá? Então, dos documentos de veículo, você vai precisar do Renavan, né, do documento do veículo, aquele que você carrega dentro do carro, que tem todas as informações do bem, né? E se a casa ou o carro for financiado, tá? Você vai precisar dos informes de rendimentos e eu recomendo que você pegue todos os informes desde quando você fez o financiamento, porque tem um detalhinho ali no final que é a hora que você coloca o valor que você pagou do bem, quanto que foi financiado certinho, tá? Deixa eu ver como é que tá o Paranauê aqui. Vamos ver. Porque diz que tá travando. O que vocês me falam? Tá travando muito? Como é que tá? Eu tô na 3G. Com o upload estava bom, mas às vezes o Instagram também tá com um desafio para compartilhar. Então vou socar. Vou socar a botina, como diz o povo que anda da fazenda, que fala vou socar botina. Vamos lá. Aqui só tá travando, mas vou ficar esse gravado depois. Bora lá. O que faz as pessoas caírem na malha, tá? O que faz cair na malha, em geral, valores diferentes do informado. Então, se você informa um valor e a prestadora de serviço que você contratou informa um valor diferente, se você digita um número errado, porque as informações são cruzadas. Então, se o seu empregador colocou lá que você recebeu R$16.200 e você coloca que recebeu R$16.100, vai dar problema na declaração. O que mais? Informar despesas inexistentes. Isso é meio óbvio, as pessoas sabem, mas isso faz você cair na malha também. Indicar dependentes que declaram separadamente. Então, acontece às vezes das pessoas declararem o pai e a mãe, e o pai e a mãe declaram também o imposto. Então, não pode fazer isso, tem que combinar direitinho se for usar alguém como dependente, tá? Outro ponto que as pessoas erram bastante é não informar quando declara na bolsa, tá? E aí também tem a questão de omitir pensões e outros que exigem pagamento de carnê-leão. Então, assim, omitir as coisas que dependem do carnê-leão mensal, que é o que os profissionais liberais andam fazendo bastante. E o que mais faz cair no... que mais que faz cair na malha? Caixa, gente. Diferença de caixa. Faz você cair na malha, você pegar e dizer pro governo assim: ah, eu sou isento, mas lá no seu cartão de crédito tem R$50.000 de compra. Ah, eu ganho R$28.000, mas se eu juntar todas as suas faturas de cartão de crédito, deu mais de 100 mil. Então, essa é uma das coisas que as pessoas acham que não vai cair na malha. Tipo assim, eu não vou cair na malha porque eu sou isento. Mas e o seu cartão de crédito, como é que tá? Conta pra mim. Pensa aí. Pensa você com você mesmo, como é que tá esse assunto, né? Porque é um dos temas que faz cair na malha. É mais difícil cair por caixa? Pode até ser, mas é um sorteio. E aí você tem que decidir, né? Se você... Eu não tenho todos os filtros da Receita Federal. Para você não cair na malha, você tem que fazer isso. Não funciona assim, né? Senão a Receita Federal, ela nem precisava existir, né? A gente já ia ter o manual de como burlar a Receita Federal. Não funciona assim, tá? E o que é importante a gente frisar aqui? Quem tem que declarar? Quem recebeu rendimento acima de R$ 28.559,70, tá? No ano. Quem também, né? Essa é a parte mais importante. Os MEIs, os empresários que faturaram aí lucros e dividendos e rendimentos da empresa acima de R$40 mil por ano e também pessoas que têm imóveis, né, acima de 300 mil. Também pessoas que tiveram ganhos em operações de bolsa e algumas outras pessoas que é atividade rural e tal, mas eu vou pular essa etapa aqui, tá? Me falem aí se vocês estão me vendo e ouvindo no Instagram. Parece que está travando bastante, mas eu não tô
Não estou vendo vocês me falando. Como tem um pico de gente aqui meio constante, eu tô achando que tá travando só pra Mari. Fala aí pra mim, gente, se tá travando, me ajudem aí. Vocês me ajudam a saber se eu derrubo a live e faço outra, tá? Vamos lá, vou continuar aqui. Feito isso, agora eu decidi fazer a live explicando conforme é o preenchimento da declaração. Porque eu pensei assim, qual que é o jeito mais fácil de eu explicar os pontos da declaração que é importante as pessoas saberem? Como eu mesmo faço a minha declaração e faço de algumas pessoas, eu tenho já mais intimidade com o programa. Mas eu brinco que a declaração de imposto de renda é uma historinha que você vai contar para a Receita Federal. Então, se você baixar o programa no seu computador, você já vai entender o que é cada tópico. E aí eu queria decifrar para vocês cada tópico da declaração. Então, a gente começa pela identificação do contribuinte. E o que é importante as pessoas saberem? É importante as pessoas saberem que pessoas acima de 60 anos, deficiente físico e mental, né, que tem uma deficiência física ou mental, e pessoas também que têm doenças graves, tem uma lista de doenças graves como tuberculose, o câncer, hanseníase, vou colocar algumas aqui, paralisia, cardiopatia, Parkinson. Então tem algumas doenças que a pessoa tem prioridade na hora de ter a análise da declaração e a restituição, tá? Então essas pessoas têm esses benefícios e para ter o benefício tem que dar um cliquezinho lá como pessoas beneficiadas pela lei, porque existe uma lei que dá prioridade para essas pessoas, tá? Importante, sempre que você tiver um cônjuge ou companheiro, é importante você colocar lá o nome dele e o CPF, informar a Receita que vocês são casados, principalmente se vocês têm bens em conjunto. Então, se vocês vão declarar lá, a gente tem uma casa, que a gente é casado em união parcial de bens e a gente, depois do casamento, comprou uma casa. Se a casa vai entrar na declaração de um e vai entrar na declaração do outro, porque são juntos, né? O que vai acontecer? Vai ter que colocar lá na identificação do contribuinte o CPF da pessoa, do cônjuge também, é importante, tá? E aí, a gente desce... tá travando bastante, vocês estão falando. Gente, acho que eu vou ter que trocar de celular. Minha vida não tá fácil não, porque eu já troquei a internet, já troquei tudo. Eu acho que eu vou encerrar e abrir de novo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Mas eu vou gravando, gente, porque aí na pior das hipóteses eu coloco gravado no YouTube, tá? Para vocês assistirem depois. Então vamos lá. Passo seguinte, né? Aproveita para atualizar o seu endereço, tá? Então, você está declarando, fazendo a sua declaração, ou você vai mandar para o seu contador, aproveita para atualizar o seu endereço. Então, coloca lá, contador, atualiza meu endereço, que eu mais vejo pessoas com endereço desatualizado na declaração. Então, pede para o contador atualizar o seu endereço, manda um comprovante para ele, ou você mesmo fazendo a sua declaração, coloca lá. Outro ponto importante, tem a aba dependentes e alimentados, né? Como é que a gente coloca isso? É importante que filhos de pais separados, só um dos pais, tá? Filho dos pais separados, só um dos pais podem colocar na declaração o filho. O outro pode colocar as despesas nos alimentandos, né? Então, é importante que você e o pai da criança entrem num consenso para ver quem que vai declarar como dependente, né? E quem que vai declarar as despesas. Então, é importante ter essa conversa aí entre os pais que têm filhos, né? Pais separados que têm filhos, para que não fique os dois declarando dependente, porque não pode, só pode ficar na declaração em um. Quem que pode ser dependente, né? O companheiro, filho até 21 anos, filho até 24 anos, que esteja cursando faculdade ou escola técnica. Aí tem umas regrinhas para irmãos, netos e bisnetos. Tem uma regrinha para pais, avós e bisavós, e tem também uma regrinha para menores que a pessoa tem a guarda judicial, tutela ou curatela. Então, se você cuida de alguma criança, por exemplo, e às vezes você não tem a guarda, a tutela ou a curatela, é importante colocar porque pode ser colocado como dependente no imposto de renda, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de rendimentos tributáveis? Então, depois que você fez essa parte que é colocar ali a tua identificação, tudo bonitinho, você vai para os rendimentos tributáveis PJ. O que é isso?
nesse lugar você vai colocar o dinheiro que você recebeu que foi proveniente de uma pessoa jurídica. Então, quando você recebe do teu trabalho, do teu emprego, quando você tem prolabore na tua empresa, você vai declarar como rendimento tributável PJ. Quando você recebe, que são os autônomos, a gente declara como rendimento tributável PF. Tá? Então, a gente tem aí as duas formas de colocar lá a renda. E tem também o grande ponto em questão. Eu acho que vou derrubar a live e começar de novo. Será que ajuda? Vamos ver se ajuda. Vou ver se ajuda, mas é isso, tá? Então, vamos lá. Rendimentos isentos e não tributáveis. Existe uma grande questão dos empresários, tá? A Receita Federal, ela tem as regras, né? Então, no nosso país existem as leis de tributação e a Receita Federal é o órgão que, vamos dizer assim, fiscaliza tudo isso. Um empresário, ele pode tirar o prolabore e ele pode, se ele for optante pelo Simples, colocar os rendimentos que ele tem de sócio ou titular de microempresa, empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, dentro dos rendimentos isentos e também os lucros e dividendos auferidos, né? O que ele recebeu da empresa. Só que os empresários, por manter a conta misturada, PJ e PF, pagar a conta da PJ na PF, são as pessoas que, para mim, mais têm a probabilidade de cair na malha fina, de ter problemas com multas, porque se cair numa fiscalização, isso vai ser pego. Então, acho que é importante as pessoas saberem desse detalhe. Como que é o jeito certo de fazer? Separar a PJ e a PF. Mesmo que seja MEI, o dinheiro entra pela PJ e mês a mês é feito o prolabore para quem é ME, para quem é optante pelas empresas maiores, e o MEI ele tem que fazer a distribuição para a conta pessoa física do lucro da empresa. Então, mensalmente ele vai lá fazer a transferência e no final do ano ele vai fazer a declaração, tanto PJ quanto PF. Então, é importante que as pessoas entendam que o jeito certo de fazer a declaração é todas as entradas de dinheiro serem feitas pela pessoa jurídica, e aí as saídas de dinheiro você vai fazer da pessoa jurídica para a pessoa física, e o contador tem que declarar como rendimento, como prolabore. E aí é feita a contabilidade mensal, é feito esse ajuste mensalmente, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, tá travando muito, né, gente? Mas é isso, vou continuar gravando a aula e aí vai ficar gravado aqui no meu computador para eu subir para o YouTube, tá? Então, como é que o empresário, o que ele pode fazer nessa altura do campeonato para ele ter uma certa... Como é que eu vou dizer? Para ele ter essa organização. Você pode... Ano passado já foi, né? Já tá tudo zoado. Então, ano passado você não vai conseguir ajustar. Você vai pegar esse ano, vai sentar com o seu contador e vai conversar com ele e falar assim: senhor contador, eu quero fazer do jeito certo. Vamos fazer aqui a separação. Essa é minha conta PJ, essa é minha conta PF, e eu quero ter lá bonitinho a retirada mensal, cada vez que eu fizer a transferência lá ser feito como rendimento. Então, as empresas que não têm caixa, as empresas que têm desafios, talvez seja mais desafiador, mas se o contador e o empresário trabalharem em conjunto, ambos com o mesmo objetivo de evitar cair na malha, de principalmente fazer do jeito certo, no jeito que a legislação permite e prevê, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, o que ocorre aqui? Você tem os rendimentos isentos e não tributáveis e principalmente aí, os rendimentos de sócio, né? Então, muitos empresários deixam de aproveitar essa isenção, ficam fazendo uma verdadeira lambança, misturando conta PJ e conta PF, e aí a declaração nunca corresponde com a verdade. E quando você declara esse rendimento como empresário, é o que vai fazer com que você, mesmo sendo empresário, consiga financiar uma casa, consiga comprar um carro, porque a renda vai estar lá comprovada. Então, é importante você, empresário, seja MEI, seja ME, seja EPP, optante pelo Simples ou não, você conversar com o seu contador e tomar essa decisão de fazer certo daqui para frente, separando em definitivo PJ e PF, fazendo a verdadeira contabilidade. É esse cuidado que você tem que ter. Então, alguns outros tipos de renda entram também aqui nas rendas não tributáveis, como bolsa, o que você recebe de algum seguro, ganho de capital, parcela isenta da aposentadoria, poupança e alguns tipos de doação e herança, tá? E aí, eu acredito que nesses dois tópicos a gente acaba pegando ali
toda a parte de tributação, de entrada de dinheiro, a maior parte. E o que vem depois? Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Então, a pessoa que me pergunta sempre assim, aonde que eu declaro os rendimentos das aplicações financeiras? Então, se você aplicar R$100 no CDB e no ano seguinte você tiver lá um resgate e você ganhou R$5, você vai, sobre esses R$5, declarar uma tributação exclusiva e definitiva, que vai ter acontecido na hora que você resgatar o dinheiro. Então, na declaração de imposto de renda, você só vai preencher os dados que a corretora vai te passar, que você já pegou o informe lá para fazer a declaração. Então, as pessoas que se preocupam com o imposto de renda na hora de declarar, não tem nenhum problema, é muito fácil fazer, porque vai vir discriminado lá no informe da corretora qual que é o valor que você depositou, qual que foi o valor que você sacou e qual que foi o imposto retido na fonte. Então, aparece lá. Se você fez um saque de PGBL, de VGBL, a VGBL, principalmente aquela que tem ajuste, né? Então, se não é tributação definitiva. Então, o que vai acontecer? Vai entrar lá nos rendimentos tributáveis, se você precisa fazer o ajuste. Então, todos os documentos da declaração de imposto de renda, eles vêm já direto da corretora para você. Então, não é uma preocupação que as pessoas deveriam ter na hora de investir. Só a tributação das ações que são diferentes, que aí tem uma tributação específica, que cada regrinha ali tem um jeito, né? Não é um jeitinho, é um jeito de fazer, tá bom? Então, dentro dos rendimentos com tributação exclusiva, também vão entrar o juro do capital próprio, né, das cooperativas de crédito. Então, se você é cliente de uma cooperativa de crédito e teve recebimento de sobras e juros sobre capital próprio, vai entrar também aqui nessa parte. E participação dos lucros e resultados. É comum aí para quem é funcionário de bancos e empresas que distribuem rendimentos, tá? Então, vamos lá. Passando dessa etapa de rendimentos, vai ter uma aba lá, imposto pago retido. Então, conforme você for preenchendo, vai ter uma aba lá com imposto pago retido, bonitinho. Ali na própria declaração já vai aparecer o quanto que você pagou, o quanto que foi retido na fonte. E aí, entram os pagamentos efetuados. Vocês estão aí? Como é que tá o Paranauê? Conta aí pra mim, tá travando muito? Tem algumas pessoas ao vivo, espero que quem esteja ao vivo esteja conseguindo ver, mas eu acho que está travando, tá? Então vamos lá. Pagamentos efetuados. A gente tem algumas deduções legais que podem ser colocadas na declaração. E eu acredito que esse é o ponto mais importante dessa aula, vocês saberem o que são as deduções legais e aproveitarem esse benefício. Então, você pode deduzir da sua declaração despesas com instrução, né, sua e dos seus filhos e dependentes em geral, esposa, se for sua dependente, né, enteado, enfim, todo mundo que você vai colocar como dependente. O que entra, Dagi? Vai entrar educação infantil, fundamental, ensino médio, superior, pós-graduação, ensino técnico, ensino tecnológico. Então, muitos cursos que as pessoas elas pensam assim, eu vou pegar a nota do curso, não vai entrar na declaração. Tem só algumas coisas que entram, que são essas que eu falei. Despesas médicas, né? Então, qualquer despesa médica que você tenha com nota fiscal, recibo, pode ser colocada na declaração. Dagi, os procedimentos médicos como rinoplastia, mamoplastia, abnoplastia, que são cirurgias às vezes plásticas, preenchimento facial, limpeza de pele, peeling, pode entrar? Se tiver um recibo médico, pode entrar. Então, a grande questão é que uma esteticista, o recibo dela não tem validade. Tá? O recibo médico tem validade. Então, é importante sempre você preocupar com o recibo médico. A conexão está péssima. É isso. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos lá. Seguindo disso, a gente vai para dentista. Então, a gente tem dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, hospitais, clínicas e laboratórios, plano de saúde, pensão alimentícia, tá? Então, dentro das despesas mais comuns estão essas médicas. Então, eu vou parar ali no plano de saúde. Então, médico, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, hospital, clínica e laboratório. Então, é comum a gente ver que as pessoas pagam despesas, mas elas acabam não pegando recibo, não pegando nota, por acharem que, não preciso declarar.
tem que pegar bonitinho a nota, né? E bem como se você paga pensão também, é importante pegar o recibo, né? Para você ter tudo ali na sua pastinha. E o ponto mais, acho que bacana que eu queria trazer para você, que declara imposto de renda, é que você pode usar a previdência privada, né? Além da previdência tradicional, você pode usar a previdência privada para abater no teu imposto de renda, né? Então, se você principalmente tem imposto retido na fonte, eu recomendo que você analise se você tem espaço na sua declaração para começar a contribuir com a previdência privada e ter um benefício enorme por isso. Teve gente que já passou na minha mão que restituiu 30 mil reais em imposto de renda pagando previdência. Ah, Dagi, mas isso é para mim que trabalho no governo? É para todo mundo que declara por deduções legais. Às vezes a pessoa tem lá um teto de despesa de 14 mil reais. Aí ela não paga previdência. Se ela pagasse 500 reais por mês de previdência, isso já ia subir para 19 mil de despesa, ela ia entrar nas deduções legais e ia restituir muito mais do que o modelo simplificado. Então, eu recomendo que você olhe a sua declaração e compare as suas despesas, vê se o total delas, incluindo o INSS ou o desconto para a previdência própria que você tem lá no teu informe, para ver se compensa você pagar uma previdência privada. Dagi, eu não sei fazer isso. Aí você vai precisar de um contador ou você vai precisar ser meu aluno, minha aluna, para você fazer esse simulador e ver se compensa ou não. Só que você só vai conseguir fazer isso quando você tiver todas as suas despesas elencadas. Então, se você paga escola de criança, tem lá o teto de 3 mil e pouquinho. Quanto que é seu plano de saúde? Ah, meu plano de saúde é 14 mil. Tem gente que o plano de saúde é 5 mil por ano. Então, depende, é o valor anual, né? Então, esse valor é sempre anual. É importante vocês saberem esses valores para poder ver se compensa ou não. E eu acho que um ponto muito importante que eu queria trazer também, que muitas pessoas desconsideram, são as doações. Nós podemos doar até 6%, né, dentro do ano fiscal. Então, a pessoa que doou lá em 2019, se ela procurar durante o ano uma entidade que tenha um incentivo fiscal, ela pode doar até 6%, né, do valor que ela tem de imposto ali para instituições. Tem simuladores na internet e eu achei um site que chama doeseuir.abraceumacausa.com.br, onde tem lá as instituições que você pode doar ao longo do ano para fazer o ajuste na declaração. E também você pode destinar 3% do imposto que você vai pagar para uma instituição. Eu vou me aprofundar nisso mais nesse tema numa outra live, numa outra aula, mas eu acho muito, muito interessante a gente olhar para esse ponto, tá? Que é as doações. Eu acredito que principalmente quem paga muito imposto, né? Tem muito imposto retido na fonte, como médico que atende por plano de saúde, funcionário público. Acho legal você tentar isso, porque existe a possibilidade de você pegar parte desse imposto aí e destinar para uma instituição. Acho super importante frisar esse ponto, tá? Vamos lá. Travando ou não, nós vamos continuar gravando, porque está sendo gravado aqui no meu computador. Deixa eu até ver se está tudo bem. Tá tudo bem. Tá ótimo. Vai ficar gravado. Isso que importa. Vamos lá. Bens imóveis, bens e direitos. Passando aí das despesas, a gente vai para os bens e direitos. Então, qual que é importante? O que é importante você saber? Se você tem uma casa quitada, é importante que você, se você fez alguma reforma, se você ampliou, você, além de colocar todas as informações do imóvel, IPTU, matrícula, todas ali na descrição, você vai colocar o imóvel, vai colocar metragem, matrícula, tudo bonitinho. E se você fez um investimento lá, então, por exemplo, você reformou o banheiro, aí você gastou com pedreiro, com material, se você tem todos os recibos, né, e acho importante, mesmo se você pagou um pedreiro, é importante você pegar um recibinho daquele bem basiquinho, e você pode agregar isso no valor do imóvel, porque quando você for vender, se você não fizer esses aumentos do patrimônio constante, você vai pagar muito imposto na hora da venda, ou na hora que você for passar esse bem para algum familiar, por exemplo. Então, é super importante você colocar lá na declaração toda a melhoria e reforma que for feita no bem. Acho bem legal a gente colocar esse ponto. Outro ponto, pessoas que
tem imóveis financiados, né? Então, se você tem um imóvel financiado, eu vou te dar um passo a passo de como que você faz para declarar. Então, você vai colocar o bem que você possui, né? Se é uma casa, se é um apartamento, você vai preencher. E aí, lá na discriminação, você tem que inserir todos os dados do imóvel. Então, você vai colocar o endereço, de quem que você comprou, colocar o CPF de quem você comprou e também vai ter que ser colocado lá como que foi pago esse imóvel. Então, se foi financiado, você vai colocar financiamento de 240 mil da Caixa Econômica Federal, em tantas vezes, o seguinte foi pago por FGTS, esse aqui foi de recursos próprios, então tem que colocar tudo na descrição. E o próximo passo é você colocar quanto já foi pago pelo imóvel. Então, quem tem imóvel financiado, ele não declara lá o valor do imóvel. Ele vai declarar assim, ó, digamos que você tenha comprado esse ano. Se você comprou, aliás, em 2019, se você comprou em fevereiro de 2019, qual que era a situação no final de 2018? Era 0. Aí você comprou em fevereiro de 2019 um imóvel. Aí você pagou durante todo o ano de 2019. A própria Caixa Econômica ou o banco que você financiou vai fornecer um informe com o total de parcelas pagas. Então, na situação, no final do ano, que é a situação em 31/12/2019, tem um campo lá, vai ser o valor das parcelas que você pagou. Então, o imóvel, ele vai se tornando seu. Quando eu brinco que financiamento, o imóvel não é seu, é porque é isso, o imóvel é do banco. Ele vai se tornando seu e vai entrando como patrimônio conforme você vai pagando esse imóvel. Então, é importante você colocar lá os juros e as parcelas que você pagou, porque isso vai agregando ao valor que você foi pago e também que você pagou e também vai influenciar na hora da venda. Então, é muito importante fazer certinho isso e se você tem dúvida, procurar um contador para que ele tire as suas dúvidas, tá? Então, é bem importante você saber que tem que colocar nas informações ano após ano quanto você pagou, ano após ano quanto você pagou ali daquele imóvel financiado, tá? E o mesmo vale para carro. E aí, no passo 4, é importante você informar bem bonitinho o valor dos anos, né? Então, como eu falei, na descrição, você tem que colocar o quanto você pagou ano após ano. Por isso que eu sempre peço para as pessoas pegarem os informes de todos os anos. Então, se você tem uma casa financiada há 10 anos, você vai pegar os informes dos 10 anos. Ok. Depois, você vai passar, quando você tem, por exemplo, o abatimento do FGTS. Se você usou o seu FGTS, você vai colocar isso lá nos rendimentos isentos e não tributáveis. É importante a pessoa colocar lá e a instituição dá no informe essa informação, tá? Então, o próximo passo é importante você saber o seguinte. Tem, às vezes, as pessoas que elas recebem, vamos dizer assim, ajudas, né, para comprar um imóvel. Então, é importante que se alguém te deu um dinheiro para você pagar um imóvel, então, assim, um parente que deu 20 mil reais, é importante você usar o item de transferências patrimoniais para ficar declarado lá essa transferência que foi feita, tá? E, por último, né, lá embaixo vai vir as dívidas e ônus reais, onde você vai declarar todas as suas dívidas, tá? Você vai colocar lá de acordo com o informe, tudo bonitinho, todas as suas dívidas, quanto que você está pagando, e aí as instituições financeiras fornecem certinho o que você tem que colocar. Então, passando por esses tópicos, eu abordei praticamente tudo que tem na declaração. E aí entra um ponto que tá bom, Daj, isso daí são as informações oficiais, e agora eu vou agregar para vocês o que eu trouxe de diferente, né, para falar para vocês. Pensa o seguinte, imagine que isso aqui é você, a sua vida, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. As pessoas têm muito medo, né, que o que está aqui no meio vai ser tributado. O que a Receita quer saber é o quanto entrou. Ela vai tributar tudo que entrou na sua conta. Então, você não pode emprestar o seu nome para alguém fazer uma operação na sua conta corrente, porque como que você vai declarar isso? Então, se você fica emprestando a sua conta corrente ou seu cartão de crédito para parente, você vai ter problema no imposto de renda, mais dia ou menos dia. Ah, eu posso nunca ter. Nossa, minha mãe fez isso a vida inteira e não teve. Como eu falei lá no começo da aula, meu objetivo é ensinar o jeito certo, né? Eu vou ensinar o jeito certo. Então, por que você precisa ter um número reduzido de conta? Encerrar esse catatal de conta que você tem por causa do imposto de renda.
Então, se o dinheiro só entra por um lugar, fica mais fácil de você evitar problema com a Receita Federal. Então, uma PJ, beleza, tem lá uma empresa, sua empresa que você tem lá 3, 4 contas, mas como pessoa física, tenha uma conta só. É melhor você pagar uma TED para transferir o dinheiro do que você ficar pagando imposto, depois multa por fazer errado. Então, ter uma conta pessoa física ou no máximo 2 é essencial. E se você for ter mais de uma conta, se é justificável para você ter mais de uma conta, é importante que você saiba que você precisa ter os registros dessa conta. Então, vai aumentar o seu trabalho na hora de declarar. Então, para mim, os pontos principais de atenção, quem são as pessoas que deveriam redobrar o cuidado? Número 1, o assalariado. O assalariado ele tem que ter o cuidado de saber se ele poderia ter uma declaração que beneficiasse ele. Se ele poderia pagar previdência para abater no imposto, previdência privada, no caso, né, além da previdência complementar. Se ele está realmente colocando todas as despesas que ele poderia colocar. O profissional autônomo tem que saber o jeito certo de fazer a declaração, que é usando o Carnê-Leão e o livro caixa. Então, é importante que o profissional liberal converse com o contador para fazer do jeito certo. Então, o assalariado tem que ter esse cuidado e o profissional liberal também tem que ter esse cuidado de saber que ele pode usar, um médico, por exemplo, pode usar a previdência privada para bater no imposto, que ele pode declarar lá todas as coisas que ele gastou durante o ano e ter esse cuidado para manter tudo organizadinho. O empresário tem que definitivamente saber que ele tem muitos benefícios na declaração de imposto pessoa física e que ele não precisa só declarar o Prolabore. Se ele fizer a contabilidade certinha, ele consegue se aproveitar e ter toda essa renda comprovada. Não precisa sonegar. Esse é o ponto. As pessoas ficam achando que o jeito certo é sonegar, mas não precisa sonegar. Então, conversa empresário, conversa com o contador e fala para ele, eu quero fazer do jeito certo, me ajuda? Ele tem que te ajudar. Se ele não te ajudar, troca de contador. Eu falo que eu sou 8 ou 80 com isso. Seu contador, porque normalmente não é o contador que não quer fazer, é o empresário que não colabora. Então, se você é MEI, se você é pequeno, né, ME, microempresa, mas é optante pelo Simples, você tem muito benefício. E também se você tem por lucro real você tem benefício, por lucro presumido você tem benefício. É importante você saber o jeito certo de você declarar, tá? Então, assim, depois disso, a gente tem, eu acho que um ponto muito importante que são aquelas pessoas que já estão aí aposentadas e que são os dependentes. Eu acho que é importante você cuidar disso, ver. E o que eu vejo é que falta essa instrução de fazer a declaração do jeito certo, por falta de educação mesmo. Então, que você possa, com essa aula, saber que existe um jeito certo de fazer, existe uma forma que você pode fazer e que você pode declarar absolutamente tudo. E mesmo que você faça com o contador, é importante que você faça essa relação de tudo que você tem, casa, carro, tudo que você tem ali que você precisa colocar e checa a sua declaração. É muito importante isso. Então, o contador mandou a declaração, pega a declaração, vê se tem alguma coisa para ser adicionado nos bens móveis, na renda, faz conta, olha a última página para ver lá, deixa eu ver, foi feita completa ou foi feita simplificada. Então, acredito que é esse o olhar, o principal olhar que você tem que ter. E se você fez tudo errado no ano passado, você pode corrigir esse ano. Então, você pode pegar durante o ano e ir arrumando, aparando todas as arestas que tem. Se você estava fazendo errado na PJ, marca uma reunião com seu contador, vai ajustando. O que foi feito já foi, e se você for pego por ter feito errado nos últimos 5 anos, você vai pagar multa, vai ter problema, mas nada te impede de fazer certo daqui para frente. O mesmo vale para profissional liberal, o mesmo vale para assalariado. Então, que vocês possam aproveitar esse momento de imposto de renda para se organizar e, de fato, fazer aí a declaração como tem que ser feita. Como aqui na live que eu fiz ao vivo, a qualidade não ficou boa, você pode mandar seu comentário aqui embaixo, no YouTube, para a gente poder tirar suas dúvidas. Se você quiser saber alguma coisa, pode me mandar também no Instagram, se você quiser a sua dúvida, tá? No inbox do Instagram, para a gente conversar, mas prefira aqui no YouTube, aqui embaixo nos comentários. E se você tá ao vivo aqui comigo no Instagram, eu percebi que a conexão falhou bastante. Se quiser me mandar uma pergunta, mas eu acho que tá travando bastante para quem tá aqui. Eu vou parar a gravação aqui do YouTube para ficar